a gente fala assim, comunicação não violenta. Olha que coisa mais maravilhosa, que nome lindo, né? Eu vou ler um livro, tem o livro do Marshall Rosenberg, que é o cara que, né, deixou a comunicação não violenta super didática, ele inventou a metodologia e tudo mais. Então eu pego aquele livro, eu leio o livro e eu saio que nem um maluco tentando aplicar. Pessoal, sinto jogar um balde de água fria em vocês, mas isso não funciona. Não funciona mesmo, porque não é simplesmente um nome muito bonito que agora eu vou incorporar no meu jeito de viver. É muito mais, pessoal, do que isso, é muito mais profundo, né? Então, assim, a comunicação não violenta não é só um conjunto de palavras, nem a tonalidade da sua voz. Você fala baixinho, de forma meiga, mas as suas palavras e as suas intenções, elas podem ser totalmente violentas. É difícil a gente admitir isso, né? As palavras podem ser totalmente violentas, mesmo a gente não tendo a intenção ou não tendo a consciência. Então, Cris, eu quero começar a praticar comunicação não violenta na minha casa, porque o meu filho, ele não me obedece. E eu quero que ele comece a me obedecer. Eu quero praticar comunicação não violenta, Cris, porque eu quero que o meu filho, que faz birra, pare de fazer birra. Ou que o meu filho, que só quer ficar na frente dos eletrônicos, ele pare de ficar na frente dos eletrônicos. Eu quero a comunicação não violenta para que eu possa manejar o meu filho. Outro balde de água fria. A comunicação violenta não vai te ajudar nisso. Por quê? Porque não adianta a gente usar todas as palavras e todas as técnicas e ler todos os livros se a gente não vai para o nosso pilar, que é a criança que eu fui um dia. O que essa criança pensa, o que essa criança sentiu, como que ela se desenvolveu, como que foi a história de vida, quais foram as dores, as palavras duras que ela recebeu. Tudo isso, pessoal, é parte da construção da nossa vida. E quando a gente não tem consciência das coisas, a gente vai reproduzindo modelos. Então, olha só, na educação tradicional, era muito comum, eu ouço histórias dos meus pais e dos meus avós, era muito comum quando pegar uma palmatória e bater na mão das crianças. Então, por exemplo, meu pai conta, acontecia alguma coisa, alguém mentia dentro de casa, ou alguém... enfim, alguma criança mentia, ou alguma criança brigava, ou aprontava alguma coisa. A punição eram 3 palmadas de palmatória na mão, né, em cada mão. Então, isso era feito de uma maneira muito violenta. As crianças saíam com as mãos inchadas. Outra coisa também muito comum, eu ouvi até um caso hoje que foi, achei, né, você vai concordar comigo, bastante violento, de uma pessoa que o pai pedia para ela escolher o cinto que ela ia apanhar. Vocês imaginam o nível de ansiedade e o nível de... enfim, o nível de violência, né, nessa relação. A escola também propagava violência, histórias de ajoelhar no milho, apanhar porque não sabia tabuada, levar uma reguada porque não respondia, não correspondia à lição. Então tinha uma coisa extremamente violenta, até na minha época tinha isso, né? De você colocar a resposta na lousa, e se você errasse, você era ridicularizado. Eu tô falando de bastante de violência física, porém as violências emocionais, elas causam muito mais. Às vezes causam muito mais desconforto porque elas não são aparentes. E eu chego na minha vida adulta sem perceber que eu sofri violações e violências ao longo da minha vida, certo? Então, quando eu fui desprezado, quando eu fui chamado de burro, quando eu sofri bullying, quando eu sou comparada aos meus irmãos, quando eu sou comparada aos meus primos,
Tudo isso, pessoal, absolutamente tudo isso impacta na nossa história. Impacta profundamente na nossa história. E a gente tem casos mais graves, que são desde espancamento a abuso sexual, estupro. A infância no Brasil em si é extremamente violenta. E eu tô contando sobre coisas que aconteceram antigamente, né? Porque era uma prática muito comum a violência física dentro de casa, mas hoje espera-se que não seja tanto por conta da lei da palmada, né? Porém, lendo essa semana, vi que os dados de crianças que sofreram violência cresceram durante a pandemia. Então, a nossa reflexão é: será que nós estamos simplesmente reproduzindo os modelos da geração passada, ou nós estamos buscando um caminho de cura, um caminho de transformação? Certo? Então é importante a gente pensar nisso, né? Então, qual que é o primeiro passo? Cris, eu quero começar esse caminho de treinar, de aprender a comunicação não violenta. Ok, primeiro passo, tomada de consciência. Você precisa ter consciência de quem você é, consciência da sua história, consciência das coisas que te aconteceram. Tem muita gente que tem medo de fazer o acesso dessas memórias, porque a gente vem de uma cultura que talvez isso seja visto como ingratidão. Eu vou ter raiva dos meus pais, eu vou causar uma ruptura na família. Não, pessoal, o caminho de cura, para que a gente possa transportar essa cura para os nossos filhos, ele parte do pressuposto de que eu preciso entender, eu preciso chorar aquilo que eu preciso chorar, eu preciso admitir as minhas dores, independente se é uma pessoa que me ama muito, que eu amo muito. Eu preciso entender que nós, como seres humanos, nós não somos prontos e que durante o nosso processo a gente vai sim sofrer alguns danos e nós vamos causar também alguns danos. Então, é importante a gente aprender a acolher a realidade. Não tem comunicação não violenta se eu não tenho intimidade, se eu não tenho realidade. Porque senão vai ser só uma performance, eu vou ser só uma pessoa extremamente educada. E dentro do contexto familiar, dentro das nossas relações mais íntimas, é onde acontecem as maiores dores, as maiores rupturas. Então, pessoal, o que acontece? Vamos fazer agora um exercício, ok? Pegue um caderno, uma folha e um papel aí e escreva uma lista de 5 coisas que você ouviu na sua infância e que marcaram a sua vida. Faça esse exercício. E depois que você fizer isso, eu quero que você pense no quanto essas coisas influenciaram a sua vida até os dias de hoje. E aí, depois desse exercício, eu quero que você reflita sobre o quanto isso refletiu na vida dos seus pais também, na história dos seus pais. Né? Então, assim, se eu não tenho repertório de vida, eu não tenho como fazer diferente. Né? Mas o fato de você estar buscando conhecer um pouco mais sobre a comunicação não violenta, isso já mostra que você está buscando algo diferente do que os seus pais e as outras pessoas, das gerações passadas da sua família, elas não tiveram acesso. Elas são culpadas? Não, elas simplesmente não tiveram acesso. E hoje você tem a responsabilidade de entender tudo isso e fazer diferente com a sua família. Qual o princípio, né? Um pilar aí que passa de geração em geração dentro da família, que amor ele vem acompanhado da dor.
Então, muitas pessoas usam até a própria Bíblia para justificar isso, né? Porque lê lá na Bíblia de que a criança, né, precisa passar pela disciplina com a vara, é muito comum a gente ouvir isso. Estou te corrigindo porque eu te amo, eu vou bater agora porque eu amo meu filho, porque senão mais tarde a polícia vai bater. A gente ouve essas frases, né? E a gente cresceu ouvindo essas frases. E aí, chega na vida adulta, a gente ainda fala, sem consciência nenhuma da nossa história, de nada que aconteceu com a gente ainda fala: eu passei por tudo isso e sobrevivi. Ok, incontestável, você sobreviveu, você está aqui. Mas vamos pensar, e a sua qualidade de vida? E a sua conexão com as pessoas? E a qualidade dos seus relacionamentos? Certo? Então, por isso que a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. A tomada de decisão, ela é do adulto. A iniciativa de iniciar e praticar uma comunicação não violenta, ela precisa ser do adulto. Muitas vezes a gente pensa, eu vou aprender as técnicas da comunicação não violenta e eu vou aplicar para que o meu filho não use uma comunicação violenta. Entende? A gente joga a responsabilidade nos outros. Então, primeiro passo, um dos primeiros passos que a gente pode dar é tomar consciência e se responsabilizar pela qualidade da comunicação. Certo? Então, já falei com vocês sobre revisitar a história, sobre tomar consciência e acolher a realidade, e tomar responsabilidade pela comunicação dentro da sua casa com o seu filho. Cris, isso vale tanto para criança quanto adolescente? Sim, é responsabilidade nossa trabalhar a comunicação com o adolescente. Mesmo que ele esteja num nível muito grande de agressividade, a responsabilidade é sempre do adulto, né? E aí você pode usar de técnicas para você se aproximar do seu filho, se aproximar desse adolescente, se aproximar dessa criança. Porém, a responsabilidade de mudar esse relacionamento, de fazer essa conexão, é sempre do adulto. E se acontece o contrário? Aí inverte os papéis na família, certo? E isso vai trazer alguns problemas para esse adolescente, questões de identidade, de independência, desenvolver desenvolver um comportamento de dependência, né? Eu preciso sempre agradar, eu preciso sempre fazer. Então, assim, gente, o que acontece na construção da nossa vida, ela é muito importante, ok? Então, eu gostaria de falar com vocês agora, recomendar 2 livros que eu tenho lido e que fizeram toda a diferença no meu processo hoje. Esse livro aqui, quem me acompanha aqui na página sabe que eu falei muito desse livro, que se chama A Maternidade ao Encontro com a Própria Sombra. Gente, para praticar a CNV, a gente precisa encontrar a nossa própria sombra. E eu fiz uma formação de CNV no começo de 2019 aqui em São Paulo com o Dominique. O Dominique, ele é o cara divulgador da CNV do Brasil. E aí eu achei muito interessante porque ele participa de N projetos, inclusive dentro da Fundação Casa, no contexto jurídico. E ele frisou que todo mundo que pratica comunicação não violenta precisa ter um caderno de desabafo. Para você escrever os seus sentimentos, para você reconhecer as suas próprias sombras, porque aí você pode tomar uma decisão. Outra dica que ele deu é que todos nós precisamos de alguém fora do nosso contexto, fora da nossa família, do ciclo de amigos, para que a gente possa fazer esse exercício de conectar as nossas próprias sombras.
né? O que é uma coisa muito difícil de fazer, é um processo dolorido, mas é muito importante, a gente precisa disso, porque a gente vai conseguir se livrar 100% de toda a violência que a gente sofreu e de toda a violência que a gente está perpetuando. Não, gente, é um processo, a gente não pode determinar quanto tempo isso vai levar, mas a gente pode descarregar essa violência, a gente pode descarregar essa ira, essa raiva dentro da gente, que muitas vezes leva a gente a gritar com as crianças, que muitas vezes leva a gente até a bater nas crianças. A gente precisa aprender a descarregar isso, tendo consciência de que isso não é sobre a criança, não é sobre o comportamento dela. E esse livro aqui da Laura Gutman, ele é muito interessante, porque ele fala assim, sobre a questão do limite, né? O quanto nós adultos nós somos controladores e a gente quer manter as crianças naquele limite. E se a criança sai daquilo que eu projetei para ela, eu começo a falar que essa criança é sem limite. E na verdade, o comportamento da criança não é o problema. O problema é como o adulto lida com esse comportamento, né? Eu criança, quando eu sou contrariado e eu ficava com muita raiva, fazia isso na minha infância. Isso acontece no comportamento com os meus filhos? Eu ainda fico com muita raiva, eu tenho dificuldade de me controlar, eu acabo gritando, eu acabo falando coisas que eu me arrependo. Tudo isso tem uma raiz, pessoal. E a nossa raiz, né? Somos seres racionais. O bebê humano é o bebê mais dependente que existe. Ele vem ao mundo extremamente imaturo, extremamente imaturo. Então, é ali a relação familiar, né? É a primeira conexão com outras pessoas. É ali naquele ambiente que ele vai aprender, vai ter as primeiras experiências. E essas experiências, elas vão formar o resto da vida dessa pessoa, né? Elas vão influenciar muito. Se vocês olharem lá na sua lista se vocês olharem lá na sua lista de coisas que foram influenciadas na sua infância, coisas que você ouviu na sua infância, consequentemente, você vai perceber o quanto isso influencia a sua vida até hoje. E não acontece diferente com os nossos filhos, certo? A qualidade das relações familiares, as nossas palavras, elas influenciam muito. Tem um documentário que passa no Netflix, aliás, tem no Netflix, né? Chamado O Começo da Vida. Ele é muito claro, traz vários argumentos científicos disso que eu estou comentando com vocês, sobre a importância da família. Porque esse bebê, essa criança, ela não precisa de nada, ela não precisa de escolas caras, ela não precisa de roupas de marca, ela não precisa viajar para Disney todo ano, mas ela precisa de uma família presente e amorosa. E essa parte de ser amorosa, ela é muito difícil. Ela é muito difícil porque ela exige entrega. E nós chegamos, né? Se você não passou por nenhum processo de autoconhecimento, nenhum processo terapêutico, a gente chega na vida adulta completamente cruz, sem conhecimento das nossas emoções. Então, a gente acaba, sim, reproduzindo modelos, a gente não se conhece. E a gente vai fazendo aquilo que fizeram conosco, certo? Então, isso impacta diretamente nas relações familiares, que exige entrega, né? Entrega incondicional. E aí eu volto, como é importante a gente conhecer a nossa história, porque a grande maioria de nós, a gente não sabe o que é amor incondicional. Certo? A gente vive numa sociedade onde para você sobreviver, você vive à base de troca. E, infelizmente, esses modelos acabam refletindo na família também. E a gente sair desse lugar da base de troca cultural, familiar, cerebral,
esse modelo que já está fixo, estabelecido na nossa vida, é um processo bastante dolorido, mas ele vale a pena. Essa entrega vale a pena, sabe por quê? Porque você está investindo no seu filho e você está investindo na qualidade de vida dele. Ok? Pessoal, isso foi o que eu preparei para vocês hoje.